Vamos começar com essa receita. Olha só, a gente vai começar lavando o morango, tá? Vere, mas não dá para lavar morango porque o morango estraga, porque o morango não sei o que lá, não sei o que onde. Gente, morango, eu vou pôr na água, eu já explico o que eu fiz aqui nessa água, tá? Morango precisa ser lavado. Opa, caiu na água errada. Morango precisa ser lavado. Não tem essa. Se você aprendeu que não deve lavar morango, foge dessa professora, pelo amor de Deus. Morango, gente, é uma fruta. E ela vem da onde? Ela vem da terra, cheia de bichinhos, cheia de coisas. Ela precisa ser lavada. Não é uma opção, tá? Qual que é o grande segredo do morango? Você encontrar morangos de boa qualidade. Ah, mas aonde que eu encontro? Não sei. Aqui em Curitiba eu sei, mas na tua cidade eu não sei. Esse é um trabalho que você vai ter que descobrir. Eu levei alguns anos para achar um fornecedor bom de morango na minha cidade. Então, vai ter que ir atrás, não tem jeito, é errando e acertando, até que um dia você acerta. Aqui em Curitiba tem um fornecedor que chama Do Conte. Essa marca, o morango dura, sei lá, uma semana na geladeira, perfeito, tipo a bandejinha, assim. Cara, o morango é muito bom, esse morango do Conte. Ele não estraga, assim, nossa, quase nada. Eu consigo comprar ele no mercado municipal. Tem uma banca chamada Banca do Adalto, e aí lá eu encomendo com a Circe, que é a esposa do Adalto. Então, se algum dia você quiser ir lá encomendar, você pode, fala que a Vera indicou que você quer um morango do Conte, e aí ela vai tentar conseguir, porque nem sempre tem também, mas quase sempre tem. É um pouquinho mais caro, mas você não tem perda nenhuma. Esse de hoje até nem é o do Conte, eu comprei aqui na região mesmo, porque o mercado municipal leva uns 20 minutos daqui, eu tava corrida, mas tá bem bonitinho também. O importante do morango é que ele esteja firminho, né? Que ele não esteja meio molengo, meio com cara já de passado, né? Porque senão ele não aguenta dentro do doce. E é muito importante que o doce aguente, para não vazar. Então, a primeira etapa do bombom de morango é selecionar a fruta de qualidade. Quando eu abro a caixinha do morango, eu seleciono mais ou menos do mesmo tamanho. Eu tento deixar os bem pequenininhos de lado. Quando eu tenho docinho, que é tipo tortinha, copinho, eu deixo os pequenininhos para esse tipo de docinho. E os mais grandões eu separo para bolo. E aí, os medianos eu uso no bombom, tá? Medianos para menores. Aqui só tinha mediano grande, não tinha mediano mini. Mas eu prefiro um pouquinho mediano para menor, para bombom, para ficar um bombom delicadinho, para não ficar aqueles trambolhos na mesa de casamento. Não pode cortar o morango no meio para fazer menorzinho, tá? Porque ele vai soltar muita água e aí não tem jeito. Você tem que usar o morango inteiro, mas sem folha. Mas eu lavo com a folha. E como que eu lavo? Eu pego um balde, na verdade, normalmente eu pego desse pote para maior, tá? Porque dificilmente a gente trabalha com 11 morangos, como eu separei aqui, né? Então, eu pego um baldão e eu coloco água, em geral 10 litros de água, que é o que cabe no meu baldão. E nesse baldão de 10 litros de água, eu coloco 3 gramas de uma solução que eu já vou te mostrar, tá? Você não vai comprar dessa solução, essa daqui, ó. Tá? Esse aqui eu compro de baldão porque ela é uma solução de uso profissional. Ele chama Cleanback. Ele é um dicloroisocianurato de sódio. Tá? Não precisa ser esse. Pode ser outros produtos, pode ser, tem aqueles, acho que é cloridato de sódio. Eu não sou muito boa com esses nomes químicos, mas você pode procurar como produto para higienizar frutas e legumes. Você encontra em várias versões. Você encontra ele líquido, você encontra ele pó. Então, não adianta você seguir a minha orientação de 3 gramas por 10 litros de água, porque não sabemos se você vai usar o mesmo produto que eu. Então, você segue a instrução da embalagem. Vere, mas eu não queria gastar com produto próprio, químico, não sei o que lá, para matar os bichinhos do meu... Não. Então, tá bom. Usa água sanitária, tá? Se eu não estou enganada, é 10 ml por litro. Mas confere na internet para não ter erro, tá? Eu não uso, então eu sei que tem uma proporçãozinha assim, mas na dúvida, confere na internet. E aí você vai colocar essas frutas e vai deixar elas de molho por 5 a 10 minutos, tá? Aqui eu não vou deixar todo esse tempo, senão a gente não vai seguir em frente com a nossa live. Então, o que acontece? Depois que eu deixei de molho, eu ponho até para despertar, porque normalmente a gente chega aqui no ateliê no sábado, separa as frutas, põe na água e vai fazer alguma coisa. E quando vê, já passou, né? Então a gente põe para despertar uns 10 minutos, depois a gente volta. E aí você vai enxaguar essas frutas em água corrente. Aqui eu peguei um outro pote porque não tenho pia nessa mesa, né? Então eu vou enxaguar de uma forma meio improvisada. Mas normalmente o que eu faço? Eu tenho um peneirão, né? Não é desse tamanho, um peneirão. E aí eu pego as frutas, coloco no peneirão
e coloco embaixo da torneira ligada para enxaguar. Aqui eu vou enxaguar ela dentro de uma aguinha limpa, que eu já deixei aqui preparadinha para fazer essa limpeza aqui do morango, tá? Deixo ele bem enxaguadinho. Teria feito em água corrente, né? Como eu expliquei para vocês. Deixo ele bem enxaguadinho e vou colocá-los com carinho, com delicadeza, porque morango é uma fruta delicada, em cima de um paninho. Eu gosto de usar paninho descartável, tá? Que é aqueles paninhos que a gente usa uma, duas vezes no máximo, do estilo dos Perfex da vida. Esse daqui chama toalhas lana. Eu uso muito, é a mesma que é usada em salão de beleza para cabelo, é esse mesmo tipo de toalha que é o que eu uso aqui, tá? E aí ele vai secar. Aqui no ateliê eu faço esse processo e deixo essa bandeja secando por umas 2 horas, enquanto eu faço outras coisas do sábado. Depois eu volto e uso. Mas eu tenho urgência, porque o bombom de morango vai ser um por um, tá? Então você vai pegar e você vai secar um por um. A gente vai fazer isso com esses morangos, mas eu vou deixar primeiro ele escorrer um pouquinho, enquanto eu preparo o brigadeiro que vai na receita, tá bom? Brigadeiro branco, a gente vai trabalhar com 200 gramas de leite condensado. Anota aí, 200 gramas de leite condensado. Sempre o leite condensado de boa qualidade, não vale mistura láctea, tá? Vai trabalhar com 50 gramas de creme de leite, UHT caixinha 17%. Sempre. Meus cremes de leite, só quando eu falar que é diferente, senão é o padrão de creme de leite que eu uso aqui. A gente vai usar também 35 gramas de chocolate branco nobre picado. E a gente vai usar, não gritem do outro lado. Eu vou explicar o motivo assim que o YouTube destravar. 5 gramas de farinha de trigo, tá? É opcional, ok? Já deixo claro que é opcional. Mas eu vou te explicar o motivo. Só deixa o YouTube voltar, daí eu explico de uma vez só para todo mundo. E aí você vai precisar também, daí na hora que for enrolar o docinho, de amido de milho, tá? Qual a quantidade? Porque é só um tiquinho, mas a hora que a gente chegar na hora de enrolar o docinho, eu vou te explicar o motivo dessa técnicazinha aí, tá bom? Gente, o trigo no brigadeiro, ele é um estabilizante. Por que a gente coloca um trigo no brigadeiro ou uma gema, se você achar que é o caso? Porque ele vai ajudar, primeiro, a apurar mais rápido. Então, isso significa que o ponto do brigadeiro vai chegar mais rápido do que a gente achava que iria chegar. Não fica tanto tempo sofrendo na panela. Isso faz diferença quando você tem uma produção grande, mas principalmente ele vai te dar estabilidade quando você quer um formato ideal. Então, você quer uma bolinha perfeita, você quer um bombom de morango no formatinho certinho do bombom de morango, você quer uma coxinha de morango. Aí, pro brigadeiro não despencar, o trigo ele ajuda bem, tá? Dá para fazer o mesmo ponto sem o trigo? Dá, mas você vai sofrer mais na panela. Então, ele é um facilitador da tua vida. O que acontece? Muita gente fala o seguinte: porque brigadeiro com trigo tem gosto de trigo. Não tem. Só tem se você errar. Se você pôr trigo demais, vai ter e vai ficar horrível. Se você não apurar o trigo suficientemente, vai ficar com gosto de trigo. Tá? Então, as pessoas falaram que usam trigo. Beleza, mas várias pessoas falam que não usam também, tenho certeza. Sim, porque sempre é uma polêmica. Outro dia uma pessoa me mandou um direct me dando uma puxão de orelha. Não pode trigo no brigadeiro. Mas, enfim, tá? Eu recomendo o seguinte: você tá aprendendo. Faz um teste com a minha receita. Veja o que acontece. Se você não gostar, tira o trigo, não tem problema nenhum. Só que é importante que você conheça para você poder falar. Vários alunos meus já me falaram: Velho do céu, mas eu achei que o trigo ia dar gosto, fui fazer e a tua receita é maravilhosa. Não tem gosto. Não tem, porque é uma quantidade ínfima. É 5 gramas. É muito pouco, tá? Então não vai afetar o sabor do teu brigadeiro, essa quantidade de trigo. Tá bom? Dito isso, eu quero te falar o que acontece quando a pessoa tem intolerância a glúten. Então, segura essa pergunta, que eu sei que vocês vão perguntar. Já tem aí, né, a pergunta. Enquanto eu apuro o brigadeiro, aí eu falo, para eu ter assunto para poder falar enquanto eu apuro o brigadeiro. Então, eu já falo sobre a tal da intolerância ao glúten. Então, deixa eu só falar mais uma coisa. Essa receita que eu tô dando de brigadeiro, ela é uma prima
da minha receita do curso que vocês vão comprar na segunda-feira, tá? Não é a receita do curso. No curso, ainda tem alguns segredinhos a mais do brigadeiro, tá? Que eu conto somente no curso. Que é o segredo fatal e final que fez com que o meu brigadeiro durasse 15 dias na geladeira e durasse 7 dias enrolado, tá bom? Mas essa daí é do curso. Essa receita, ela dura tranquilamente uns 5 dias sem açucarar, beleza? Enrolado 2 dias, 3 dias. Mas o morango não tem jeito. O morango tem que ser feito no dia, né? Então, se fosse um brigadeiro branco só para você enrolar, duraria isso. Mas como é um bombom de morango, tem que ser feito no dia da festa. Não dá para fazer na véspera, mesmo que seja um maravilhoso, tá? Enquanto eu misturo aqui, a Marjorie já manda a pergunta, só um pouquinho. Vou pegar o leite condensado e vou pegar o trigo e vou misturar os dois. Sempre eu faço esse processo antes de levar para a panela, para garantir que não fique nenhum grumo do trigo, porque realmente, se alguém encontrar um grumo do trigo no meio do meu doce, pelo amor de Deus, é horrível, né? Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, eu misturo primeiro o trigo no leite condensado. Aí, eu vou colocar aqui na panela o creme de leite, o chocolate e vou ligar. E vou apurar o brigadeiro. Simples assim, tá? Sem segredinhos de ponto nesse sentido. E aí a gente vai fazer o ponto de apurar aí o brigadeiro. Agora a Marjorie pode mandar pergunta, pode ativar comentário. Eu desativei a momentinha para o pessoal ver você mexendo na panela. Então tá bom. A pergunta é a seguinte: 5 gramas para cada 200 gramas? Isso, ou 10 gramas para uma lata. Tá? O amido de milho pode substituir a farinha de trigo? Não, não pode, tá? Se quiser substituir alguma coisa, troca por outro estabilizante que é a gema. Mas, assim, ainda prefiro daí 1000 vezes o trigo, porque ele é pouquinho, tá? Em relação ao glúten, deixa eu só ver qual a pergunta que a Marjorie tem ali, daí eu já pergunto, já falo do comentário. Não gosto de usar morango porque está chorando no recheio. Porque o morango é ruim. É o que eu falei ali no começo, talvez você tenha chegado atrasado. Tem que achar um bom fornecedor que te entrega um morango bom. Não dá para fazer na véspera. Esse negócio de fazer o morango na véspera, esse vai ter que sempre estar na programação do dia. Para você ter uma ideia, quando eu tenho casamento que sai no sábado, às vezes 9 da manhã, eu falo para cliente que eu não fecho o morango. Vocês sabem que eu não viro noite, né? Então eu não vou vir aqui 4 da manhã fazer os morangos dela, né? Então eu deixo pronto na véspera. Então eu já aviso para ela que eu não faço morango para a festa dela. Se ela falar, eu me responsabilizo, eu não me importo. Aí eu faço, mas eu faço na sexta só nesses casos. Senão a gente realmente não faz morango na véspera, tá? E o morango tem que ser de boa qualidade, às vezes demora um pouco para a gente encontrar um bom fornecedor do morango, faz parte, é assim que a vida é, mas a gente vai encontrar. Sempre tem algum fornecedor bom na tua cidade, tá? E aí você vai lavar, você vai agilizar, você vai secar e esse morango vai durar mais do que você imaginava. Então a questão de não higienizar também faz esse morango durar menos, tá? Então eu tinha muito trauma de morango, porque eu aprendi em vários cursos que eu fiz que não pode lavar morango. Então meus morangos não duravam nada. Eu tive assim um ponto assim horrível da minha carreira, que foi uma festa que eu fiz, eu entreguei os doces às 4 da tarde, e quando foi 10 da noite, o pessoal foi comer, os morangos estavam mofados. E eu entreguei o doce perfeito, mas estava muito calor. Então, assim, o morango me traumatizou, eu tentei tirar do cardápio, eu lutei contra o morango, até que eu entendi que eu não podia lutar contra, as noivas amam, tá? Então, eu passei a voltar a aceitar ter o morango, e aí eu cobro um pouquinho mais caro, eu tenho um fornecedor bom, e eu cuido para fazer sempre fresquinho, e lavo, higienizo, dá trabalho. O morango dá trabalho, tá, gente? Não pode ser um docinho barato, não, ok? Deixa eu falar do glúten para vocês enquanto eu apuro aqui o brigadeiro, tá? Olha só, o glúten, se você falar para mim assim, Vê, posso tirar o glúten? Porque eu tenho uma cliente que ela tem intolerância ao glúten, e eu quero saber se eu posso tirar o glúten para ela, né? Por causa dessa cliente. Tá, daí eu te pergunto, você trabalha com bolo? Se você diz que sim, beleza. Você trabalha com qualquer outra coisa na tua cozinha que vai glúten? A marca de chocolate que você usa, ela tem glúten? A maioria das marcas tem, tá? Tá bom. Não, Veri, mas eu não vou usar aquela marca de chocolate no doce dela, porque eu tô olhando os insumos, eu sei o que tem glúten e o que não tem. Então, eu vou tirar tudo que tem glúten na encomenda dela e vou fazer.
E eu te digo parabéns. Você vai matar a sua cliente. Processo criminal para você. Tá feliz? Gente, você não pode trabalhar com produto sem glúten. É uma irresponsabilidade. Tem gente que morre. Gente, o glúten fica no ar 3 dias. 3 dias. Você lava a sua cozinha, você higieniza a sua cozinha, você lava seu fogão, você vai embora, você fecha a tua cozinha por 3 dias e aí você volta e faz a receita dela. Só assim você pode aceitar uma encomenda sem glúten. Então não é o trigo que tem problema, não, meu amor. Gente, a receita sem glúten é uma coisa muito séria. Tem gente que morre. Gente, eu tenho que falar na cara. Você não pode aceitar encomenda sem glúten. Você não pode aceitar encomenda APLV. Você não pode aceitar encomenda de pessoas alérgicas a nozes. Se você não for especialista nessa parte. Porque simplesmente você mata um cliente. Até quase que veio brigadeiro aqui, fiquei nervosa. Gente, é muito sério. Só concordou. Tá? Então, partiu. Então, que bom que vocês concordaram, vocês estão de acordo comigo. Gente, é muito sério. É muito sério. É muita irresponsabilidade. Deixa para quem é especialista fazer. Nutricionistas, normalmente nutricionistas pós-graduados, esse tipo de segurança alimentar, que cobram o valor justo para esse tipo de produto. Eu não trabalho com produto sem glúten, não sei a receita, tá? Então, é isso. Dito isso, nosso brigadeiro já tá curado. É que eu tenho que falar, gente, porque, meu Deus do céu, muita gente me pergunta isso. Inclusive, deixa eu falar outra coisa. Ontem na live, foi bem no finalzinho da live, eu não sei se ela tá aí hoje. Uma nutricionista comentou, só a Marjorie não viu na hora, ela só viu quando ela desligou a live, ela veio me mostrar depois. Que esse plástico aqui que eu coloco nos meus docinhos, tá aí ela? Farmacêutica. Farmacêutica, eu achei que era nutricionista, tinha lido pra mim ontem. Que esse plástico aqui, ele é tóxico e que ele solta BPA, né? Que como é que é o nome? Tá? Aqueles produtos, aquelas coisas lá que não podem na mamadeira de criança, enfim, tá? Eu fui pesquisar, né? Falei, gente, será que eu tô fazendo um negócio, tô ensinando um negócio que é tóxico para meus alunos? Porque a gente usa isso há anos, né? Mas eu tenho muita preocupação com isso. Eu levo muito a sério isso, tá? E aí, o que que acontece? Esse saquinho que eu coloco o meu doce, tá? Porque eu sempre faço isso. Se você é novo, você está chegando aqui hoje, deixa eu te explicar. Toda vez que eu faço um brigadeiro, eu termino o brigadeiro, eu desligo a panela, dou uma mexidinha e eu já coloco num saquinho, numa bandejinha, tá? E aí, esse saquinho aqui é um saquinho de micro-ondas. Saquinhos de micro-ondas, para serem aprovados pela Anvisa, eles têm que ser BPA free. Então, não tem perigo. Mas você não pode pegar qualquer saquinho na tua vida. Não pode pegar sacola de mercado, por exemplo. Tem que ser um saquinho próprio para micro-ondas, tá bom? Gente, agora a gente vai começar a modelar o docinho, tá? Aqui tá o brigadeiro feito já, né? Eu tive que deixar um pronto, óbvio, né? Não tem nem como pegar naquele ali. Ele vai gelar na geladeira até amanhã, aquele ali, tá? E aqui os meus bombonzinhos de morango. Então, esse aqui eu já sequei e agora eu venho conferindo. Morango molhado vaza no bombom. Morango gelado vaza no bombom. Por quê? Porque ele vai suar e vai vazar, tá? Então, eu seco e agora eu tiro a folhinha, todos eles. Então, eu seco e tiro a folhinha, tá? Então, agora é a hora de deixar ele prontinho. Eu tiro a folhinha e deixo esse cabinho verdinho ali, tá? Porque se eu tirar a folhinha, mas cortar com a faca aquele cabinho, eu vou deixar o meu morango aberto vai vazar. Então, são 3 coisas aí que podem também estar acontecendo lá com a colega que vaza o morango, né? Além da questão da lavagem, não sei se lavagem é a palavra certa, além da questão de lavar o morango, pode ser que seja também alguma dessas coisas. Na hora de cortar, você arranca aqui com a faca, daí vaza o morango. Pode ser que não esteja bem seco o morango, pode ser que o morango esteja gelado. Tudo isso pode prejudicar o teu bombom, tá? Então, mais segredinhos aí para vocês, ok? Luvas de vinil, sem pó. Sempre você vai trabalhar com esse tipo de luva quando você for trabalhar com o brigadeiro, tá? Eu vou colocar a luva na mão e eu vou começar a modelar os brigadeiros, daí a Marjorie manda mais pergunta, porque eu tenho que ficar fazendo isso mesmo. Aí a Marjorie manda mais perguntinha. Vamos lá. Olha só, luva na mão. Eu não vou passar gordura. Vocês lembram que quando eu trabalhei com brigadeiro de caramelo, a gente colocou a gordura? A Elaine, que chegou agora, a live do brigadeiro de caramelo foi quarta-feira passada. Ela tá aqui no YouTube, ela também vai sair do ar na segunda-feira. E aí lá eu ensinei vocês, né, a trabalhar com a gordurinha por conta que a gente ia passar aquele brigadeiro no granulado.
Esse brigadeiro aqui, eu vou passar ele no chocolate. E como eu vou passar ele no chocolate, eu preciso trabalhar com amido de milho, tá? Então, essa é a diferença. Então, eu pego aqui o meu brigadeirinho, que tá prontinho aqui, ó. Ok? Passo um pouquinho de amido na minha mão. Ok? E aí, eu vou pegando o meu brigadeirinho. E esse amido que eu deixo ali mesmo, tá? E aí eu faço assim, ó, eu dou uma reforçadinha no meu amido, eu faço uma bolinha, abro o meu brigadeiro no meio, faço tipo um achatadinho, e aí eu venho e fecho o meu brigadeiro, ok? Sim. Como o amido serve para não colar, eu sempre deixo um massinho assim fora, porque eu vou batendo a minha mão nele, né? E aí ele fica fácil de eu modelar. Ele é um brigadeiro hiper macio, tá? Então ele não é um brigadeiro duro. Então a hora que a pessoa comer vai estar bem gostosinho. Ó, e daí eu vou deixando eles aqui prontinhos para eu poder banhar no chocolate, ok? Então a gente sempre faz a bolinha, aperta. Esse meu brigadeiro tá bem maciozinho, tá até acho que um pontinho a menos do que eu gosto. Não tem problema nenhum, fica gostoso de comer, mas é só para você saber que é assim. E aí eu venho aqui, ó, sempre reforçando um pouquinho do amido. Você vê que eu não deixo ele branco, tá? Ele é só para fazer uma película. Deixa eu mostrar de perto para vocês, tá? Ele faz uma peliculazinha protetora no meu docinho. Para quê? Para que ele não cole aqui na minha bancada. Porque daí a hora que eu for tirar para banhar, ele não cola. Ele vai estar prontinho aí para eu banhar e, enfim, fazer a decoração que eu quiser. Que, inclusive, eu espero que vocês gostem da nossa decoração de hoje. Sempre estou tentando inventar coisas novas, tá? Para vocês. Ontem, né, eu inventei aquela decoração de ontem, 10 minutos antes da live. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou decorar esse toff? Porque aí a gente quer dar ideia diferente para vocês, né? E que não seja algo óbvio, enfim. E esse daqui, eu pretendo banhar ele num chocolate rosa antigo. Rosa antigo é uma cor que não sai de moda, né? Ela fica bonita. Então a gente vai banhar ele num chocolate rosa antigo. Quem que tá ansioso para aprender a fazer rosa antigo no chocolate? Vocês sabem fazer rosa antigo no chocolate? Alguém aí sabe? Bom, não é um corante rosa antigo, tá? Eu vou usar o rosa pink da Mix mesmo, rosa normal. E vou ensinar vocês como faz o rosa antigo, tá? E o chocolate que eu vou usar para banhar esse bombom, ele é o chocolate branco, tá? Cobertura. Para banhar bombom, eu sempre uso cobertura. Vere, mas a cobertura não é tão gostoso quanto nobre. Certeza que não é. Mas é que a cobertura ela é muito fininha no docinho, ela mal aparece. E não compensa o trabalho de você ter que fazer, por exemplo, 10 bombons, voltar o chocolate, temperar ele de novo, fazer mais 10 bombons. Isso atrapalha muito a tua produção. Se você tem uma temperadeira de chocolate, o chocolate já está ali temperado, prontinho para usar, se joga, faz com nobre, que com certeza fica mais gostoso. Mas se você não tem, como eu não tenho, eu prefiro usar a cobertura, porque a camadinha é tão fininha aqui que ela não vai interferir no meu docinho, tá? E eu vou ter um produto gostoso praticamente igual. Realmente não é nada que desmereça. O que eu não gosto é de usar o chocolate cobertura em grande quantidade. Então, para fazer um docinho, por exemplo, em que a cobertura ele vai predominar, né? Tipo a casquinha de chocolate, né? Ou como eu fiz lá o bombom de vinho essa semana. Aí ele fica, é muito chocolate, daí o cobertura ele grita. Daí você come e você só sente aquele gosto do cobertura forte, porque ele acaba sendo metade do doce, né? E daí ele chama muita atenção. Aí não tem jeito, tá? Ó. Bombonzinho é assim, é delicadeza, é carinho, você vai fazendo, vai modelando. Ele é um docinho que exige calma e paciência, né? E conforme você vai pegando o jeito, você vai fazendo mais rápido. No começo é mais devagar mesmo. Esse daqui é um doce que a gente faz toda semana, então eu tenho bastante prática com ele. Aqui. Ok. Agora ela vai ler as perguntas. Enquanto isso, eu já vou começar a banhar ele no chocolate. Falta 3 aqui, mas acho que já tem o suficiente para a gente poder fazer uma foto bonita no final da nossa live. Ó, eu vou tirar minha luva. E eu vou esticar aqui o papel manteiga, tá? Eu nem vou limpar aqui, vou só... O papel manteiga vai ficar aqui por cima mesmo, depois eu vou descartar pra gente poder ganhar o nosso tempo aqui, tá? O amido não dá gosto do doce?
Não, é muito pouquinho também. Ele faz uma leve película protetora, porque o que acontece? Eu não sei se você já banhou coisa com brigadeiro. Brigadeiro, ele costuma, se é um brigadeiro gostoso, ele é brigadeiro meio mole. Meio mole não, mas ele é cremosinho, né? Então, se você pega um brigadeiro, pena que eu tirei minha luva, mas se você pega um brigadeiro e põe em cima da bancada aqui, sem o amido, a hora que você for tirar ele para banhar no chocolate, ele vai grudar metade na bancada. E aí você vai ter que remodelar, tipo, bem na hora que você tá banhando. Gente, daí dá um transtorno, dá um estresse, que sério. Eu penso sempre na praticidade. Ó, chocolate branco aqui, tá derretidinho. Eu vou acrescentar nesse chocolate preto, um pouquinho, tá? Então aqui eu vou pegar, assim, um cantinho de um chocolate preto e vou colocar para derreter aqui dentro. Como o chocolate tá quente, ele vai derreter, tá? Se ele não derreter a margem, ele vai levar para mim mais 10 segundinhos lá no micro-ondas. Você viu que a de olho é um pouquinho. Por quê? Porque eu quero que ele perca aquele branco do chocolate. Eu quero que ele fique quase um caramelo, mas é menos que um caramelo, tá? É um toquezinho de marrom dentro do meu docinho. Olha só. Ok? Ele é um caramelozinho. Você viu que eu peguei um pedacinho? Eu peguei um pedacinho, deve ter sido, sei lá, 3 gramas, nem isso. Eu coloquei ali só para dar uma corzinha. Você tem que cuidar na hora que você for colocar. Sabe o que eu esqueci? Mas deve estar na pia, aquele garfo de banhar que eu usei ontem. Você tem que cuidar na hora que você for fazer isso, porque se você colocar um pouquinho mais de chocolate preto, ele fica preto, tá? Porque o preto predomina sobre o branco. Então, ele ainda tá derretendo aqui, ainda tem uns pedacinhos ali. E aí fica totalmente escuro. Então, é pouquinho mesmo, você põe, mistura e vai colocando conforme você quiser. E aí eu vou usar o corante, esse daqui, ó, que é o corante para chocolate rosa da Mix, tá? Pode ser corante em pó, lipossolúvel, se você preferir. Esse aqui tá novinho, tá, gente? Até tinha um aberto ali, mas eu preferi pegar um novinho para nossa live. Eu esqueci de abrir ele antes da live. Deixa eu pegar a faquinha aqui para descolar. Só achar aqui a aberturinha dele. Não... acho que eu vou da ajuda da unha que tá ali atrás. Deixa ela abrir para mim, para eu não ficar me batendo aqui na frente da câmera, tá dando mico. E aí a gente vai colocar esse corante aqui, pegando ou uma pontinha de um palito de dente, ou pegando uma pontinha de uma espátula. Eu vou usar uma espátulazinha e eu vou colocar aos poucos também. Por quê? Porque ele é forte. Se eu exagerar na quantidade, ele é forte. E esse corante é próprio para chocolate, não é qualquer corante, tá? Esses em gel tem que ser o próprio para chocolate. Se for em pó, tem que ser lipossolúvel, tá? Que é próprio para gorduras, portanto, próprio para chocolate. Essa informação é muito importante quando você for colorir um chocolate, tá? O corante em gel, ele é gorduroso, porque ele é feito à base da manteiga de cacau, se eu não estou enganada, mas ele é gorduroso. Então, quando eu coloco ele aqui, ele tem que estar morninho o meu chocolate. Se ele tiver quase frio, ele vai demorar para dissolver. Não tá conseguindo abrir. Enfia a faca aí para furar, daí você puxa por dentro. Não sou eu que estava pagando o mico, não, tava duro mesmo, tava colado mesmo. E ele tem que ser um corante assim mais, ele é por ser mais gordurosinho, ele precisa estar dentro do calor para derreter. Então você coloca ele de pouquinho e vai mexendo para que ele dissolva bem. Se você achar que tem pouca cor, às vezes você se surpreende, porque às vezes ele tem bastante cor e você não sabe. Então, ó, eu peguei ele aqui, ele é gordurosinho, tá vendo? E aí eu vou colocar essa quantidade aqui e vou misturando. A hora que eu misturo, rosa. Se é rosa antigo, né? E aí eu venho misturando ele. Olha como ele é forte, tá vendo? Eu vou colocando ele lá dentro, ó. Tá? Então, é rosa antigo. É para ser um pouquinho diferente daquele rosa bebê, assim, né? Então, a ideia é que seja uma corzinha diferente para você oferecer para os seus clientes. Eu gosto muito de rosa antigo. O que vocês acham? Fala para mim se vocês gostaram dessa cor. Ah, beleza. Então, ó, agora que tá bem derretidinho aqui dentro, eu vou pegar meu garfinho, né? E vou banhar os meus bombons. Vou jogar ali dentro. Ó. Molho ele bem inteirinho. Venho com o garfinho. Dou uma batidinha para garantir que todo o excesso saia. E vou colocar aqui, tá? Aí eu esqueci de deixar pronta a decoração que eu vou jogar nele, né? Deixa eu mostrar para vocês. Eu peguei aqui miçanga de docinho, tá? Daquelas para cobertura de brigadeiro, branca, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Vou colocar num copinho e vou colocar esse pó aqui, que é o ouro rosé da Sugar Art, tá?
Porque ouro rosé combina com rosa antigo, né? E daí eu venho aqui, dou uma batidinha do pozinho nele e faço um chacoalho. E aí eu tenho bolinhas rosa antigo, ó. Tá? E aí eu venho aqui e com o chocolate ainda úmido, eu jogo as bolinhas para elas darem um acabamento no meu docinho. Então agora eu vou banhar os outros. Enquanto eu banho, manda a perguntinha aí para mim. Você consegue empurrar o papel manteiga um pouquinho mais para você, para o pessoal do YouTube conseguir ver? Uhum. Capaz. Só um pouquinho, porque isso aqui tá bem maciozinho o brigadeiro, tá chatinho de passar. Aqui. Ó. Ai, fica tão fofinho, né? Agora que o nosso docinho tá pronto, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu passar um paninho aqui no canto. Tem gente que paga R$10 a bandeja. Então, o Brasil é muito grande. Não dá para falar assim o preço do morango sem saber a tua região. Aí, se você baseia no meu, você sai perdendo. Não tem como, né? Você tem que saber o custo que você tem no teu negócio aí, tá? Caso minha cobertura fique muito densa, pode-se usar manteiga de cacau para fluir melhor? Pode. Mas você sabe que encarece pra caramba teu produto, né? Então, você tem que pensar nisso. Se o teu chocolate tá ficando muito denso, dá uma cogitada a trocar de marca. Foi uma coisa que eu fiz, tá? Eu acabei trocando de marca porque eu tinha muito esse problema, tá? Ó, se você quiser também guardar as folhinhas do morango, enquanto o moranguinho ainda tá molhado, ó, você pode colocar a folhinha. Fica bonitinho também, né? Tem gente que gosta, fica como uma sugestão de decoração para vocês, tá? Aí, uma vez que eles estão prontos, a gente vai cortá-los a bordinha, como eu fiz ontem, do mesmo jeito que eu fiz ontem, tá? Então, eu pego o meu moranguinho, vejo se ele tá com a bundinha bem fechada, às vezes acontece dele abrir. Se abrir, eu dou mais uma passadinha de chocolate para garantir que ele não fique aberto, para não vazar, que isso também ajuda. E aí eu venho com o bisturi e aparo toda a lateral do meu docinho. Gente, eu era uma grávida que eu tinha muita vontade de bombom de morango. Aí uma vez, o Igor estava bem perto de nascer. A minha mãe fez encomenda aqui na ateliê, né, de bombom de morango. Eu falei para ela, faz uns 10 que eu vou levar para casa. Eu tava com meu enteado em casa. E aí falei, para o Bruno comer. Ela fez 10. Eu escondi no armário, eu comi os 10 sozinha. De tanto que eu tava com desejo de bombom de morango. E hoje o Igor ama bombom de morango. Como é que pode, né? Essas coisas de grávida. Ai, gente. Aí, ó. E esse daqui que tá com a... Quanto de massa para envolver o morango? E na cobertura, o chocolate preto a leite ou meio amargo? Ah, o leite ou meio amargo? Eu acho que você chegou atrasada para essa aula. Branco, né? Só que eu colori de rosa. Acho que serve pra você. Daquele pedacinho que eu coloquei aqui? Deve ser. Eu nem sei, sabia? Porque a gente guarda o restinho de chocolate para utilizar aqui e ele tava fora da embalagem. Mas eu acho que esse dali é o meio amargo. Certeza quase absoluta que esse ali é o meio amargo. Gente, é um tiquinho. Pode ser ao leite também, não tem problema nenhum, tá? O importante é que você chegue naquela cor ali que a gente falou. E aí depois coloca o rosa. Se você quiser o rosa antigo, se quiser só rosa, tipo um rosa bebê, você pega esse só direto e coloca no branco. Daí você não precisa colocar o chocolate preto para fechar a cor, tá? E tinha mais uma pergunta, né? Eram duas. Era sobre o chocolate, era mais uma. Quanto de massa para envolver o morango? Ah, sim. Na minha planilha de custos do meu ateliê, eu calculo 13 gramas. Mas o morango que usualmente eu uso para minhas encomendas é um pouquinho menor. Aqui eu não pesei, mas certeza, só de olhar, porque eu tô acostumada, a gente deve ter usado umas 16 gramas, mais ou menos, tá? Então, mas como o morango que eu sempre compro no mesmo fornecedor, sempre tem mais ou menos a mesma cor, a gente acaba não tendo problema. Deixa eu cortar aqui para vocês verem. Olha lá, que beleza. E olha que fininho que ficou o brigadeiro. Tá vendo? Suficiente para você comer e sentir o gosto do brigadeiro. Ó.